Boa tarde para todos, para todas. Boa tarde, podemos nos sentar. Bom, já fui apresentado, me chamo Padre Custódio, estou muito feliz de estar aqui com vocês, para que hoje a gente possa meditar um pouquinho e conhecer um pouco mais o coração desse Jesus misericordioso. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus que está aqui. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Esse Jesus que está de braços abertos, derramando as suas graças sobre cada um de nós, nossos familiares, os amigos, os doentes, aqueles que mais precisam. Alguns anos atrás, eu fui chamado para celebrar uma missa num presídio que tem aqui na Marginal Pinheiros. Eu imagino que vocês já devem ter passado de carro ali pela frente, né? Se chama o Cadeião de Pinheiros, né? E era uma missa de Natal, então me convidaram para celebrar essa missa para os presidiários de um dos pavilhões. Ele tem vários pavilhões e um desses pavilhões ia ter uma missa de Natal. Era um pedido ali do presídio que fosse feita essa missa. Então foi eu e mais 2 missionários, um rapaz que foi dirigindo o carro para tocar o violão e uma missionária, uma moça que foi para levar o material da missa, né? A gente tinha uma pasta com o material da missa, então fomos. E quando chegamos lá, a primeira vez que eu entrei num presídio, tinham muitos portões até chegar no pavilhão. Eu não conhecia como era. E a cada portão tinha uma revista, né? Então, o primeiro portão era a revista do celular, tinha um armário, tinha que entregar o celular, tirar os objetos de metal. E a cada portão que a gente foi passando, os policiais que nos acolhiam, os agentes ali do presídio, iam ficando para trás, né? Foram 7 portões e não era o número da perfeição, viu? Não era perfeito aquele espaço. E teve um momento até que queriam segurar a maleta da missa, porque era de metal. Eu falei, olha, não tem como segurar a maleta da missa, a gente vai utilizar. Bom, e assim que a gente chegou dentro do raio, eu me vi com esse missionário e com essa missionária, mais jovens do que eu, nesse espaço que tinha pelo menos uns 300 homens, né? Fiquei um pouquinho assustado. Uma pessoa se aproximou, eu percebi que não era o chefe do lugar, mas era o encarregado dele, né? E se apresentou, perguntou quem eu era, eu disse que era o padre, eu me apresentei e falei, olha, eu vim para celebrar uma missa de Natal com vocês. Ele falou, padre, que bom, tal, a gente quer receber essa oração, a gente quer receber essa bênção. E falou, o que o senhor precisa, né? Eu falei, olha, eu preciso de uma mesa para montar o altar. Ele falou, não tem problema, eu vou aqui na igreja buscar a mesa, né? Uma das celas funcionava como igreja, né? Como igreja evangélica, dentro do presídio. Eles têm esse costume, mas, de fato, algumas coisas não são boas, tem ali. Então, ele buscou essa mesa, colocou no pátio do pavilhão, nós montamos o altar e depois ele mesmo foi organizando a participação desses homens. Então, eram filas de mais ou menos uns 20, 30 homens, né? E eles participavam da missa assim como se fosse um exército, né? Tinha momentos que eles ficavam assim, tinha momentos que ficavam assim como se estivessem em posição de descanso, tinha momentos que ficavam assim. Parecia um exército, muito organizado. E vocês sabem que, de fato, esses lugares têm uma organização própria, né? E à medida que eu fui celebrando a missa, nós cantamos as músicas, eu preparei o altar, preparei a âmbula com a Eucaristia para a comunhão, mas quando chegou a hora da comunhão, só 3 pessoas comungaram, né? Eu e os 2 missionários, né? Ninguém comungou, né? E eu confesso que naquela hora, quando ninguém entrou na fila, num primeiro momento eu, padre jovem, era bem mais jovem do que hoje, eu falei, nossa, mas eu vim aqui de tão longe, passei por 7 portões, com medo, né? Eu vim aqui e ninguém comunga, né? Me veio na hora, confesso que me veio um pouco de tristeza, né? E eu tinha colocado algumas hóstias a mais ali na âmbula, eu tive que acabar comungando aquelas hóstias, né? Então a gente dividiu entre nós e comungamos as hóstias. Quando terminou, eu dei a bênção, vários pediram a bênção, eu dei uma bênção, fiz uma oração e tudo mais. E no canto, assim, esquerdo, tinha um jovem de barba que ficava me olhando, né? Eu confesso que na hora eu fiquei um pouco incomodado pela forma como ele me olhava, um pouco com medo, mas terminou a missa, assim que a gente desmanchou tudo, ele se aproximou e falou, padre, eu posso falar com você em particular? Né? Eu falei, sim, aonde você gostaria de ir? Ele falou, quero ir num lugar afastado. Aí nessa hora eu fiquei com medo.
Nessa hora eu confesso que a fé do padre balançou um pouquinho. E aí ele falou, não, vamos ali naquele canto porque eu não quero que ninguém me ouça. Né? Aí quando ele falou assim, eu entendi o recado. Né? Nós fomos no canto, ele falou, padre, eu quero me confessar. Né? Aí eu falei assim, mas você é católico? Ele falou, sim, padre. Eu sou de uma paróquia da zona leste de São Paulo, eu sou acólito. Né? E os meus pais são de um grupo de oração da paróquia, um grupo de oração da Renovação Carismática. Mas ele falou, padre, eu num momento de assim, bobo, infantil, eu me uni a um grupo de pessoas, um grupo de amigos, nós fizemos um assalto, né? E eu em seguida fui preso. Né? Eu fui preso, fui julgado, condenado, e eu estou aqui pagando a minha pena pelo assalto. Ele falou, padre, mas o que mais me dói, eu perguntei, mas você machucou a vítima? Né? Ele falou, não, padre, eu não machuquei a vítima, eu não matei a vítima. Ele falou, eu não tinha nem coragem de fazer isso, mas o que me dói, ele disse assim, é porque naquele assalto que eu fiz com uma certa violência, eu assustei a pessoa. E isso me dói muito. Eu estou muito arrependido do que eu fiz. Então ele falou, padre, eu sei que eu tenho que ficar aqui e pagar a conta do que eu fiz. Eu tenho que pagar uma pena. Mas eu preciso pedir a misericórdia e o perdão de Deus sobre mim. Eu não posso vir aqui nesse lugar preso na minha consciência. Ele falou, o mês todo, padre, eu estou rezando, pedindo a graça de um padre que apareça por aqui. E hoje esse padre chegou. Naquele momento, eu entendi que eu não fui naquele presídio para celebrar a missa. Eu fui para atender aquele jovem. Né? Ele se ajoelhou, né? E eu me recordo ainda da cena dele. Eu não me lembro do nome dele, né? Mas ele tinha a barba bem aparada, assim, a barba bem completa. Ele se ajoelhou, devia ter uns 24 anos mais ou menos. Ele se ajoelhou, estendeu as mãos, disse mais alguns pecados, estendeu as mãos. Eu impus as mãos e dei absolvição para ele. E ele chorava muito. Quando eu terminei de dar absolvição, eu levantei. Ele me abraçou bem apertado, inclusive me beijou o rosto e falou, padre, ele falou, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que pagar a minha pena, é justo. Mas agora eu estou perdoado por Deus. Então eu quero, depois desses anos, sair daqui como um homem novo, um homem de bem. Reze por mim, padre, para que eu prevaleça, para que eu permaneça e volte para o convívio da minha família. Eu nunca mais vi aquele rapaz, eu nunca mais o encontrei, mas eu tenho certeza que naquele dia a misericórdia foi ao encontro dele. Quando nós falamos de misericórdia, existem muitas faces da misericórdia. A misericórdia ela aparece na Bíblia, do Gênesis até o final da Bíblia. Tem muitas citações sobre a misericórdia. Pouco antes do Apocalipse, é a última citação da misericórdia, na carta de São Judas. A Bíblia toda fala de misericórdia. E muitas vezes a gente pensa da misericórdia como esse ato de estender a mão a um pobre que está nas ruas. Eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram. Como aliviar o sofrimento das pessoas, de um doente. Ou como nesse caso, aliviar o sofrimento de um jovem que está encarcerado. Mas eu queria falar de hoje de um dos sinais mais bonitos da misericórdia, que é a misericórdia como perdão de Deus. Eu gostaria de falar desse sinal da misericórdia hoje para vocês. Eu rezei muito antes de vir aqui. Falei, Senhor, que misericórdia que você quer que hoje nós meditemos? Eu sentia que o Senhor me dizia, fale do perdão, que é o ápice da minha misericórdia. Então eu queria, para vocês que têm a Bíblia, que nós pudéssemos pegar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18. Posso pegar um copo de água? Posso pegar um copo de água? O Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo 21. Né? Mateus 18, 21. Daqui a pouco eu vou ler esse texto, mas eu queria que a gente se situasse, que a gente percebesse onde nós estamos. Né? E Jesus está pregando a palavra para os seus discípulos, para as pessoas que estão junto dele. Né? E esse texto que ele está pregando, esse discurso que ele está fazendo, é chamado de discurso para a comunidade, ou seja, aqueles que me seguem precisam ouvir isso. Né? Aqueles que me seguem precisam ouvir isso. Né? Na primeira parte do discurso, Jesus é muito duro. Ele fala dos escândalos. Ele fala que se uma pessoa dentro da comunidade cometesse um escândalo que ferisse as pessoas, ele é muito duro. Ele fala que era melhor que lhe amarrassem uma pedra ao pescoço e fosse jogado no fundo do mar. Então, Jesus não admite que aqueles que caminham se percam desta forma e percam as outras pessoas. Depois ele vai falar da correção fraterna, não deixar que as pessoas estejam no erro. E, por fim,
Pedro lhe faz uma pergunta, né? Então a passagem começa assim. Então Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esse é um texto conhecido, a gente ouviu essa passagem muitas vezes, é ou não é? Já ouviram essa passagem, sim ou não? Sim, ela é muito conhecida, né? Mas Jesus está fazendo um discurso aos seus apóstolos e Pedro o interroga, né? Alguns estudiosos da Bíblia dizem, né, que Pedro aqui poderia estar muito bravo com Judas. Judas era muito complicado, criava muita dor de cabeça para o grupo, e Pedro então se aproxima de Jesus um pouco irritado e pergunta: Senhor, até quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Né? É interessante a pergunta que Pedro faz, né? Este Pedro, que está perguntando para Jesus, é uma pessoa ainda muito imatura na sua fé, né? Ele percebe os erros que os outros têm contra ele, mas ele ainda não percebeu que ele também machuca, que ele fere, que ele causa machucado no coração dos outros. Tanto que esse Pedro que quer colocar um limite no perdão, é o mesmo Pedro que daqui a pouco vai renegar Jesus, é o mesmo Pedro que vai depois não ajudar Jesus no caminho da cruz, vai querer afastar Jesus do caminho da cruz. É um Pedro ainda imaturo, é um Pedro egoísta. Ele vê o machucado que lhe causam, mas ele ainda não percebe o machucado que ele causa nos outros. E aí, quando ele vai falar sobre o perdão, ele coloca um limite. Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Ele nem dá resposta, ele já coloca o limite. Até 7 vezes? Como se 7 vezes fosse muito. Como se fosse o ápice do perdão. E Jesus olha para Pedro, eu imagino qual não foi o olhar para Jesus de Jesus nesse momento, e fala: Pedro, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O que Jesus está querendo dizer com essas palavras? Não é uma conta matemática. Pedro não deve perdoar até 490 vezes. Jesus está querendo dizer, e por isso ele utiliza o 7, que Pedro tem que perdoar sempre. Que o perdão não tem limites. A misericórdia de Deus, essa misericórdia que jorrou do coração aberto de Jesus, ela não tem limites. A ponto que ela é capaz de chegar num presídio e responder a oração de um jovem que quer receber o perdão. A misericórdia de Deus não tem limites. O perdão de Deus não tem limites. Nós é que muitas vezes colocamos um limite no perdão e na misericórdia. E quando Jesus fala sobre isso e ele é interrogado por Pedro, em seguida ele vai contar uma parábola. E é o texto que segue. Vamos acompanhar juntos. E acrescentou: o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tivesse com o que pagar, o senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: tem paciência comigo, e tudo te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava: tem paciência comigo, e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou
e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. A história que Jesus conta é justamente uma das grandes expressões da misericórdia, o perdão. Um homem se aproxima, o rei vem acertar contas com os seus servos, e um servo que lhe devia 10.000 talentos. Qual o valor de 10.000 talentos? 300 toneladas de ouro. Eu nem sei quanto vale em dólares isso. Entendeu? É um valor inestimável, não tem como, são 300 toneladas de ouro. Como é que ele vai conseguir pagar isso? E o rei, sabendo que ele devia tanto, o chama e manda prendê-lo. Vai prender ele, vai prender a mulher e os filhos, eles serão vendidos como escravos para pagar a dívida. E este homem, que não tem como pagar a dívida, se prostra ao chão. É interessante porque no Evangelho tem muitas pessoas que se prostram, né? Muitas pessoas se aproximam, se jogam nos pés de Jesus e pedem a cura, pedem o milagre. E esse homem também se prostra diante dos pés do rei e fala, é interessante a frase dele, tem paciência comigo. Tem paciência comigo e eu vou te pagar tudo. Quando o rei vê aquela cena de humilhação, de humildade, aquela prostração, o rei se compadece. Ou seja, o rei se enche de misericórdia. Compaixão e misericórdia se misturam. Compaixão e misericórdia é amor visceral. As mulheres sentem isso com mais facilidade, nós homens não. É amor de vísceras, é amor de útero. Esse rei se enche de amor, desse amor que se mistura com dor. E vendo a humilhação daquele homem, fala, eu te perdoo a sua dívida. Ou seja, você devia algo que você não ia conseguir pagar, mas eu te perdoo. Por trás daquela frase, daquele homem, tem paciência comigo, por favor, não me faz escravo. Não me deixa, não que a minha família, que a minha esposa, que meus filhos não passem por isso. E aquele rei perdoa toda aquela dívida. Ele mal sai dali, encontra um companheiro, não encontra um servo. Encontra alguém que convivia com ele, encontra um amigo. E aquele amigo lhe devia alguns denários. A dívida do amigo não passava de R$500. Era muito pequena perto do que ele devia. E ele cobra o amigo. E o amigo fala para ele o quê? Tem paciência, eu vou te pagar. E o que ele faz? Pega ele pelo pescoço e manda prendê-lo. Parece uma pessoa bipolar, não parece? Parece uma bipolar. Eu, quando olho essa palavra, falo, esse rapaz, ele tinha uma bipolaridade, porque ele se humilha e recebe o perdão, e ele sai com uma dureza, é outra pessoa. Com uma dureza, um coração duro, um coração que machuca. E ele manda prender o outro por uma quantia mínima. Os empregados que veem aquilo vão dizer para o rei. E vão dizer, olha, você perdoou e ele acabou de maltratar o outro. E o rei manda chamá-lo e diz para ele, servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro? Ele é teu amigo, como eu fui misericordioso para contigo? Quem é este homem que recebeu o perdão da dívida e depois não perdoou o seu amigo? Somos nós. Nós fazemos assim. Se nós fôssemos realmente ver o que Deus nos perdoou, de onde Deus nos salvou, todas as vezes que Deus realmente nos protegeu da morte, nos perdoou dos nossos pecados, não deixou que a gente se perdesse na vida. Como que Deus pede que nós possamos retribuir o perdão dele? Perdoando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. A maior forma de agradecer a Deus, que é misericórdia, é exercer essa misericórdia entre nós. Entre a nossa família, que não é tão fácil quanto parece. Entre os nossos amigos, entre as pessoas do grupo, entre a comunidade cristã. Este homem com o coração endurecido, muitas vezes somos nós. Nós agimos assim. Nós carregamos o nosso coração de mágoa e de ressentimento por coisas muito pequenas. E deixamos de ser uma expressão dessa misericórdia que não tem limites. Dessa misericórdia que transforma a nossa vida.
eu fiz uma missão de evangelização na cidade de Barbacena, uma cidade do interior de Minas, né? E fiquei impressionado. Eu passei por muitas casas. O pároco tinha me pedido de passar pelas casas dando a unção dos enfermos para os doentes, né? E eu visitei muitas pessoas idosas nas casas e foi interessante. Eu visitei num único dia umas 30 casas e todas as casas que eu visitei tinha imagens dos misericordiosos. É incrível, eu nunca vi isso em outra cidade. Em Barbacena eu vi isso em todas as casas, né? E foi uma experiência muito forte, porque eu encontrei pessoas com 90 anos nas casas que não podiam sair porque a filha saía para trabalhar, a mãe ficava trancada com medo de uma violência, então eu tive que ir pela janela dar a unção dos enfermos, né? E numa das casas que eu passei, encontrei uma senhora também já idosa, e eu falei, nossa, a senhora quer receber a unção dos enfermos? Ai, padre, sim, eu gostaria. Eu falei, inclusive a unção dos enfermos, ela perdoa os pecados. Ela falou, mas eu não tenho pecado. Falou assim, eu não tenho pecado. Eu falei, nenhum pecado? Ela falou, nenhum pecado. Eu falei, nossa, então a gente vai fazer uma imagem da senhora e vamos já canonizar. Ela falou, tem só uma coisinha que me incomoda. Eu falei, Eu falei, então o que é que lhe incomoda? Ela falou, padre, na verdade, tem 20 anos que eu e a minha irmã tivemos uma briga e nós não nos falamos. Eu falei, não é um pecado pequeno esse. Esse é um grande pecado. Ela me contou o que tinha acontecido, a situação da briga, mas o mais curioso é que seja ela como irmã frequentavam a mesma igreja, a mesma missa, no domingo às 8 da manhã. E por 20 anos, uma entrava pela porta da esquerda e outra pela porta da direita. Quando se cruzavam, faziam cara feia uma pela outra, não se davam um abraço de paz, por incrível que pareça, e saíam pelas portas laterais. 20 anos. Eu falei, mas a senhora entende o peso que a senhora está carregando? Eu falei, a senhora tem uma imagem do misericordioso na sua casa. O perdão que Deus te dá é para tirar o peso que está dentro de você, e a senhora está carregando um peso enorme e ainda deixa esse peso no pescoço da tua irmã. Eu falei, é justo que vocês vivam assim? Será que Deus quer que nós que somos seus filhos vivamos dessa forma, como verdadeiros inimigos? Mas porque ela fez isso, ela fez isso. Eu falei, e o que você fez? Padre, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu falei, então não estão as duas erradas? Eu falei, vocês vão esperar morrer e não vão se resolver? Ela chorou muito. Eu falei, olha, eu te peço um passo. Perdoa a sua irmã e pede também perdão. No domingo seguinte, era eu que celebrava a missa das 8 na Basílica de São José, em Barbacena. E qual não foi a minha surpresa? Quando na hora do abraço da paz, ela saiu do lugar dela, foi procurar a irmã, se abraçaram, choraram, e não deu tempo de comungar. Tamanho foi a emoção das duas se abraçando. Depois vieram pedir a comunhão, e depois de 20 anos, nenhuma saiu pela esquerda nem pela direita. Saíram as duas de mãos dadas pela porta da frente. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. É esse perdão que Deus quer que nós possamos viver entre nós. A misericórdia é uma força regeneradora. A misericórdia é uma força que vem transformar o nosso interior. Quando nós somos tocados pela misericórdia e pelo perdão de Deus, Deus faz novas todas as coisas. Muitas vezes nós ficamos lá no fundo do poço, trancados, acuados, porque nós não experimentamos essa força que sai do coração de Jesus e que vem transformar inteiramente a nossa vida. Nós precisamos experimentar essa misericórdia, e a gente experimenta essa misericórdia entre nós, né? Eu realmente gostaria de convidar a vocês, né? Eu podia falar tanto aqui, né? Vocês me pediram para falar da aliança. Vocês já conhecem a aliança? Quanto tempo eu tenho, só para saber? Tá bom. Mas vocês conhecem o trabalho que a gente faz com os pobres. E esse trabalho é lindo, é maravilhoso. Mas é a misericórdia que nós precisamos exercer entre nós. Eu realmente gostaria de, nessa semana da misericórdia, vocês disseram essa semana da alegria, né? Foi assim que você disse. Eu gostaria de fazer um convite. Pensem um pouquinho. Quem são aquelas pessoas que você ainda não conseguiu perdoar? Quem são aquelas pessoas que você talvez ainda não conseguiu pedir perdão? Feche os teus olhos um instante e pense um pouquinho. Deus quer derramar sobre nós uma força criadora.
Deus quer derramar sobre nós algo novo. Quem são essas pessoas que nós ainda não experimentamos concretamente a misericórdia divina? Pedindo perdão, dando nosso perdão e transformando a nossa vida. Fala o Senhor: assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Pode abrir os olhos. Quando nós tomamos consciência dessa misericórdia que é capaz de transformar o nosso coração, aquela misericórdia, aquele perdão que eu experimento na confissão, ele transforma totalmente a minha vida. Bastaria uma confissão sincera para que a nossa vida se transformasse por inteiro e a gente não pecasse nunca mais. Mas como a gente ainda não consegue experimentar profundamente essa misericórdia, a gente fica batendo cabeça e caindo nos mesmos pecados. Uma vez eu fui pregar um retiro em Maringá sobre os votos secretos, né? Um tema difícil de pregar, os votos secretos. E na hora do intervalo, um carro vinha nos buscar para o almoço. Eu fiquei do lado de fora e o carro não passava, eu fiquei ali esperando. E uma senhora se aproximou e falou: padre, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei: sim, pode. Ela falou assim: é verdade que as pessoas que não são casadas na igreja não podem se confessar? Eu falei: sim, é verdade. Eu falei: olha, como a situação não é uma situação irregular, a igreja vê essa pessoa fora da comunhão. Então ela não pode comungar, não pode receber os sacramentos, mas pode receber uma bênção, pode vir à missa, só não pode receber o sacramento. Eu falei: mas a senhora está nessa condição? Ela falou: padre, eu estava. Eu falei: como assim? Ela falou: olha, eu fui casada por 21 anos. Eu era de grupo de jovens, aqui dessa paróquia onde nós estamos. Mas eu conheci um rapaz que não era de igreja, e eu tentei convencê-lo a casar na igreja, ele não quis. Só que o pior não foi não casar na igreja, foi que depois que nós casamos, ele me proibiu de vir à igreja. Então fazem 21 anos que eu não ponho o pé na igreja. Ontem eu me separei. E hoje é o primeiro dia que eu estou voltando à igreja depois de 21 anos. Ela falou: e o meu coração está doendo muito. Ela falou: hoje eu posso me confessar? Eu falei: agora. Eu falei: só quer se confessar aqui? Sim. Ela falou, trouxe ela no canto. E ela fez uma confissão belíssima. Uma das confissões mais bonitas que eu já ouvi na minha vida sacerdotal. Se confessou, como acontece muitas vezes, se emocionou, e eu lhe dei o perdão. Depois de 21 anos que ela não se confessava. E ela falou: padre, a minha filha está ali, e ela também queria se confessar, o senhor pode atendê-la? Eu falei: posso, mas tem que ser em pé, porque já tinham fechado o salão. Eu falei: não dá pra gente entrar. Pode ser aqui no cantinho? Pode. Aí veio a filha, uma adolescente, se confessou também, uma confissão bonita, e saiu, dei a absolvição e saiu. E nisso eu dei alguns passos para frente, para não ficar perto, não constranger essa senhora e a sua mãe, a mãe e a sua filha, e fiquei esperando o carro que vinha para me buscar para o almoço. De repente eu ouço um barulho assim, como se estivesse assim na pedra, tinha pedra fora, e olho para trás. Essa mãe e essa filha abraçadas, chorando: fomos perdoadas, fomos perdoadas, fomos perdoadas. Isso é misericórdia. Experimentar esse amor constante. Então Deus, Ele quer nos perdoar. Mas precisa que o nosso coração se abra e que nós façamos essa experiência do perdão. E que nós entendamos dessa misericórdia que é derramada profundamente sobre nós. E ao mesmo tempo, quando eu faço essa experiência, eu me torno também um canal de misericórdia para as pessoas. Eu queria terminar com o Salmo, que me deram 40 minutos, é isso mesmo, né? Pode seguir, tá. Eu queria então falar um pouquinho desse Salmo, que é o rosto da misericórdia divina, o Salmo 116. Nesse Salmo, a palavra revela o rosto do Deus santo e misericordioso, esse Deus que quer nos perdoar, mas precisa que a gente abra o nosso coração, precisa que a gente faça essa experiência. Como esse Deus, Salmo 116, é o 114 somado com 115. É um salmo de ação de graças por esse Deus que derrama perdão, que derrama misericórdia, que derrama paz. Esse Deus que quer tocar a cada um de nós. O salmo diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele escuta o clamor da minha prece. Deus não é um Deus surdo.
Deus escuta a nossa oração. Como escutou a oração daquele menino no presídio, Deus escuta a nossa oração. Esse é o Deus de misericórdia. Ele nos escuta. Ele não está surdo. Ele nos ouve. Ele ouve a sua oração. Ele ouve a minha oração. Ele ouve quando eu estendo a mão para ele e falo: Senhor, eu preciso de ti. Porque inclinou para mim o seu ouvido, quando nos meus dias o invoquei. Deus é como um pai que se inclina para ouvir a sua criança. Quando as crianças querem falar conosco, a gente tem que assim se inclinar, porque a criança é pequena. Deus se inclina. Ele se aproxima de nós. Ele põe o seu ouvido perto da nossa boca, principalmente nos dias que nós não estamos bem, nos nossos dias de sofrimento, nos nossos dias de dor. Deus se inclina para nos escutar. E continua o Salmo. Rodearam-me os laços da morte, e as angústias do Sheol me encontraram. Encontrei tribulação e dor, mas eu invocava o nome do Senhor. Ó Senhor, salva a minha vida. Ó Senhor, o Senhor é clemente e justo. Nosso Deus é compassivo. Nosso Deus é paciente. Nosso Deus nos ama. Nosso Deus nos perdoa. Nosso Deus sofre por nós. Nosso Deus também chora conosco quando nós estamos chorando. O Senhor guarda os pequeninos. Fui humilhado e Ele me salvou. Então, fui humilhado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te cumulou de bens. E olha que bonito diz o Salmo. Ele salvou da morte a minha vida, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Esse é o Deus misericordioso. É o Deus que salvou da morte a minha vida, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. O que Ele nos pede? Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei junto dEle, viverei perto do Senhor, não me afastarei dEle, porque Ele tem a misericórdia para mim, de geração em geração. O Papa Francisco, ele já disse muitas vezes que Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que não pedimos perdão. É muito importante que cada um de nós olhe no mais profundo do seu coração. Quais são aqueles pecados que eu ainda não pedi perdão, ou não tomei consciência plenamente desses pecados? Quais são as pessoas que talvez ainda não expressei um pedido de perdão sincero? É muito ruim passar a vida toda carregando esses pesos. Deus não quer isso para nós. Perdoar uma pessoa, agir com misericórdia, é tirar o peso que nos une. É tirar a corrente que está no pescoço dela e a corrente que está no meu pescoço. Já fazem alguns anos que o meu pai faleceu. E meu pai era um homem de igreja, mas o meu pai era alcoólatra. Ele, inclusive, era um homem violento. E minha mãe sofreu muito com isso, pelas violências do meu pai. Então, chegou um momento que o casamento já não dava mais certo. Era um casamento violento. E era muito difícil para minha mãe permanecer naquela condição. Nós éramos pequenos, tínhamos uma certa frequência à igreja, mas a nossa família não era verdadeiramente uma família católica, cristã. Ainda que meu pai fosse à missa, meu pai rezasse o terço, ele tinha esse vício da bebida e isso praticamente estragou a vida dele. Ele morreu por causa disso. Eu me recordo que na adolescência comecei a frequentar a igreja, depois senti o chamado e certa vez visitei o meu pai. Foi a última vez que eu vi meu pai vivo. Depois eu não o encontrei mais vivo nesta terra. Já fazem 20 anos que meu pai faleceu. E eu me recordo de estar num grupo de jovens lá na cidade onde ele estava pregando e meu pai chegou. E naquele encontro, eu era jovem missionário. Quando é jovem missionário, você faz muitas coisas. Como padre também, mas como jovem a gente faz muitas coisas. O Leandro tem que fazer muitos trabalhos agora. E naquele dia eu estava escalado na cozinha para cortar as cenouras e as batatas. Então meu pai chegou e eu estou lá com aquele aparelho enorme, cortando as batatas para o almoço, cortando as cenouras. Eu falei: pai, fica um pouquinho na sala de palestra, que daqui a pouco eu vou lá. E ele falou: tá bom. Então eu cortei rapidinho as cenouras e as batatas e voltei para a sala. E quando eu voltei na sala, os jovens estavam fazendo uma dinâmica muito bonita, que eles têm que se lançar nos braços de Deus. Pulam de uma mesa, uma coisa bonita, bem jovial. E eu fiquei no fundo da sala e meu pai estava no cantinho. E meu pai se aproximou e falou assim: filho, você quer que eu pule lá de cima? Eu falei: para quê?
Ele falou assim: para que você me perdoe de tudo que eu fiz para você, para sua mãe e para sua irmã, toda a violência que eu fiz na vida de vocês. Eu jamais esperava ouvir isso do meu pai. E eu olhei bem nos olhos dele e falei: não precisa pular de cima. Deus já me perdoou. Como que eu não posso perdoar você, que é meu pai? Como que alguém que foi perdoado por Deus não pode perdoar os outros? E eu me lembro de falar: pai, fica tranquilo, eu já te perdoei. E eu vi o meu pai que caiu de joelhos no chão, como esse homem da passagem, chorava compulsivo. Depois eu levantei meu pai, dei um abraço. Meu pai era bochechudo como eu, né? Então eu dei um beijo na bochecha do meu pai, abracei bem forte meu pai. E essa foi a última vez que eu o vi vivo. Depois de 6 meses ele faleceu. Quem permitiu aquilo? Deus. Ele abriu o coração, eu também abri. Imaginem se eu tivesse dito que não o perdoaria. Eu teria estragado a vida do meu pai e teria estragado a minha vida. Era um peso que nós não merecíamos carregar mais. Naquele momento, o peso foi cancelado. Eu tenho certeza que Deus foi acolhido pela misericórdia, que o meu pai foi acolhido pela misericórdia de Deus. Eu peço a cada um de vocês, voltem hoje para casa e pensem: qual o perdão que eu preciso dar? Tirem esse peso do coração de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e minha casa servirei.